Então, agora que nós já vimos os princípios de aplicações de rede, vamos passar para o segundo item, que é a Web HTTP. Então, a Web é uma aplicação de internet que já está aí há por volta de 30 anos, né, e continua sendo uma das aplicações mais usadas. Então, não só pela importância da web, mas também porque o HTTP é um protocolo dos mais simples, é um protocolo bem fácil de entender, seu modelo de requisição e resposta é bem definido, então é um protocolo bastante interessante para a gente analisar como nosso primeiro protocolo. Então, primeiro uma revisão, né? A web, ela se tornou a principal aplicação da internet lá nos anos 90, a aplicação que popularizou a internet, e um dos motivos disso é por conta dela ser uma aplicação do tipo requisição-resposta. Ela é sob demanda, né? Você acessa o que você quer na hora que você quer. As pessoas estavam acostumadas com o rádio, a TV, em que você sintoniza um canal e você assiste o que está sendo transmitido naquele momento. E de repente com a web não, você pode procurar aquilo que você quer acessar e acessar na hora que você quiser. Você faz a aquisição e o servidor envia para você aquilo que você quer ver. Então, uma página web ela consiste de objetos. E um objeto pode ser um arquivo HTML, pode ser uma imagem do tipo JPEG, pode ser um arquivo de áudio, pode ser um arquivo CSS que define lá os estilos que vão ser usados de formatação na página. Então, tudo isso são objetos. Então, a página ela consiste basicamente de um arquivo HTML base e de vários objetos que são referenciados por esse HTML base. Todas as imagens, tudo que ele fizer parte ali daquele site, daquela página, vai ser referenciado nesse arquivo HTML. E cada objeto, tanto o HTML base quanto os objetos que ele referencia, cada um deles tem uma URL. Tá? O URL vem de Universal Resource Location. Universal Resource Location. Tá? É uma localização universal de um recurso, um URL única, né, um endereço único para aquele recurso lá que você está querendo acessar. Então, cada imagem, cada arquivo HTML base tem essa URL, que consiste do nome do hospedeiro, do caminho do objeto lá dentro do hospedeiro, né, e do nome dele, do nome específico. Nesse caso é uma imagem .gif aqui no caso, que pode ser acessada então através dessa URL. Então, a sigla HTTP vem de Hypertext Transfer Protocol. Isso quer dizer protocolo de transferência de hipertexto, né? Hipertexto é a forma como a web organiza os seus textos, lá que tem os links, que você pode clicar no link e buscar um outro texto. Aquelas ideias que vêm lá desde os anos 30, 40, 50, de você ter, né, textos que referenciam outros textos, né, objetos que referenciam outros objetos. Então você tem o protocolo da camada de aplicação da web, né, que é o HTTP, que usa modelo cliente-servidor. Quem é o cliente? O cliente é o navegador. Então, quando falar navegador, você já sabe que é o cliente e vice-versa, né? Na web, você assume aí, pode assumir que o cliente é o navegador que vai então requisitar e vai receber, né, usando o protocolo HTTP e vai mostrar objetos web. Ele requisita e ele, quando chega, ele mostra. Então, o cliente pode ser um PC executando um navegador como o Firefox, pode ser um iPhone executando o navegador Safari e, enfim, N outros sistemas aí e clientes podem ser usados. E o servidor, quem é? O servidor web, ele vai enviar, também usando o protocolo HTTP, os objetos em respostas a requisições dos clientes. Então, o servidor pode ser, por exemplo, um servidor rodando o Apache. Apache é um servidor web, o mais usado servidor web que existe hoje, né? Pois bem, então como que vai funcionar isso? O PC faz uma requisição HTTP e recebe uma resposta HTTP. Ele requisita um objeto, recebe esse objeto e mostra esse objeto, né, na tela aí, através do seu navegador.
Da mesma forma, um iPhone aí executando o Safari também pode fazer uma requisição HTTP e receber uma resposta HTTP enviada pelo servidor. Tá? Esse é o modelo dele, então. Ele usa TCP embaixo do HTTP, ele faz a requisição, recebe uma resposta. Faz uma requisição, recebe uma resposta. Então, como o HTTP usa o TCP na camada de transporte, o funcionamento dele é o seguinte: o cliente primeiro ele vai inicializar uma conexão TCP, ou seja, ele vai criar um socket para poder acessar o servidor na porta 80. Tá? Porta 80 se for uma conexão sem criptografia. Tá? Hoje em dia, a maioria das conexões já são com criptografia, são via HTTPS, e daí usa a porta 443 por padrão. Tá? Porta 80 é só quando é sem criptografia. Hoje os navegadores aí, né? A tendência dos fabricantes de navegadores é forçar cada vez mais o uso do HTTPS, né? Do HTTP com a segurança adicionada aí pelo TLS, para evitar, né, problemas, né, de roubo de dados e tudo mais. Então, quando você acessa algo na porta 80 hoje, né, via HTTP, sem criptografia, ele até coloca lá um aviso não seguro, coisas do tipo. Tá? Mas então, assim, vai ser porta 80 se for HTTP sem segurança e com segurança na 443. Claro, nada impede que você use uma ou outra aí com ou sem segurança, né? Isso não. O padrão é usar na 80 e na 443, mas você pode usar outras portas, né? Desde que você especifique. Se você não especificar, o seu navegador ele entende que ele deve ir na porta 80 ou na porta 443. O servidor vai aceitar a conexão TCP do cliente e aí as mensagens HTTP, né, as mensagens do protocolo da camada de aplicação, vão ser trocadas entre o navegador, que é o cliente HTTP, e o servidor, que é o servidor web, que é o servidor HTTP. Depois disso, a conexão TCP vai ser fechada. Importante destacar que o HTTP ele é sem estado, então o servidor ele não mantém nenhuma informação sobre as requisições passadas do cliente. Tá? Então, o normal de um servidor web é ele recebe a requisição, atende e já esqueceu o cliente. Né? Fechou a conexão, né, e já não. Se aquele cliente acessar o mesmo site de novo, ele vai responder da mesma forma, porque por padrão ele não tem estado. Né? A gente tem algumas formas, claro, de contornar isso, de poder usar alguns tipos de serviços que precisam lembrar do cliente, mas o protocolo HTTP em si, ele é sem estado, ele não lembra do cliente. Cada conexão é uma conexão independente e ele não mantém nenhum tipo de informação, o servidor HTTP por si só, ele não mantém nenhum tipo de informação dos clientes. E é muito bom que ele seja assim, né? Ele foi feito para ser assim justamente para poder atender uma grande quantidade de clientes. Porque os protocolos que armazenam estado, eles tendem a ser mais complexos. Eles precisam ficar lembrando quem é o cliente, eles precisam de mais memória, eles precisam, né, guardar um histórico, tá? Além disso, né, se um servidor trava, um servidor sem estado, se ele travar e reiniciar, o cliente pode nem perceber isso, né? Eu estou lá navegando num site e acessei uma página, e nesse meio tempo, enquanto eu estou lendo uma página, o servidor travou, reiniciou, voltou. Eu clico num link, ele já abre imediatamente. Eu não vou nem ter percebido que o servidor caiu, mas ele reiniciou e voltou. E para mim não mudou nada, porque como ele é sem estado, ele já não lembrava de mim mesmo. Então não vai mudar nada o fato dele ter reiniciado. Já se fosse um protocolo com estado, a partir do momento que ele reinicia, você já perde toda a informação e aí todas as conexões que estavam em andamento, todos os clientes que já tinham acessado, você não vai mais ter essa informação guardada sobre ele, a menos que você tenha guardado em disco, né, alguma coisa, né, desse tipo. Mas então o HTTP ele é feito sem estado justamente para conseguir atender a uma demanda maior de clientes, por não precisar ficar guardando esse tipo de informação. Em várias aplicações da internet, o cliente precisa fazer várias requisições para o servidor durante um período relativamente extenso de tempo. Então, cabe ao desenvolvedor decidir se essas conexões, se vai ser feita uma conexão para cada requisição e resposta, ou se uma conexão vai ser mantida aberta para sucessivas
requisições e respostas, ainda que essa conexão fique ociosa por algum tempo. Então, no caso do HTTP, inicialmente a web era modo texto, né? Então não havia tantos objetos associados a uma página HTML. Em muitos casos era um único arquivo HTML com texto que já continha tudo, né? Não tinha imagens, não tinha outras coisas que precisavam ser baixadas. Então, inicialmente, o HTTP ele funcionava de maneira apenas não persistente, em que, no máximo, um objeto era enviado pela conexão TCP e, em seguida, a conexão é fechada. Então, para baixar múltiplos objetos na maneira não persistente, você precisa abrir múltiplas conexões. Então, você abre uma conexão para puxar lá o arquivo HTML base. Aí precisa, aí lendo o HTML base, você vê que tem lá algumas imagens e outros arquivos que precisam ser baixados. Para cada um deles precisa de uma nova conexão HTTP. Isso é um modelo não persistente. Já no modelo persistente, você tem múltiplos objetos podendo ser enviados por uma única conexão TCP entre o cliente e o servidor. Isso quer dizer o quê? Que o cliente, né, ele vai fazer uma requisição, vai receber lá uma resposta, vamos supor, ele vai fazer uma requisição do HTML base, vai receber esse objeto como resposta, e aí ele vai ler esse objeto e vai perceber que ele precisa baixar mais outros tantos objetos. Ele pode, né, quando ele faz essa requisição, pedir para que essa conexão fique persistente, ou seja, o servidor não feche essa conexão quando ele terminar de enviar o objeto. E assim ele vai poder usar essa mesma conexão para poder fazer os demais pedidos de objetos. Então vamos ver agora um exemplo de conexão HTTP não persistente. Então o usuário vai e digita uma determinada URL no seu navegador. Essa URL ela vai ter então texto e referência para 10 imagens. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que o cliente vai iniciar uma conexão HTTP. Para isso, ele tem que iniciar uma conexão TCP com o servidor HTTP, servidor web. E ele vai, né, pedir então para o IP correspondente a esse domínio. Ele vai pegar o IP e vai conectar, né, na porta 80, que é a porta HTTP. Aí o servidor web que corresponde a esse domínio, ele está lá esperando conexões, né? Conexões TCP na porta 80, então ele vai aceitar essa conexão e vai notificar o cliente. O cliente vai então fazer uma requisição HTTP, né? Ele cria uma mensagem de requisição que contém essa URL aqui, que é o que ele quer. E ele vai enviar isso pelo socket de conexão TCP. A mensagem vai indicar então que o cliente quer esse objeto aqui. O servidor, então, vai receber essa mensagem de requisição, vai formar uma mensagem de resposta que tem esse objeto aqui que foi requisitado e vai enviar essa mensagem nesse socket, no socket que está conectando esse cliente a esse servidor. Em seguida, o que vai acontecer? O servidor vai fechar essa conexão TCP. Assim que ele acabar de enviar o objeto, ele já manda o fechamento da conexão TCP. O cliente HTTP, o navegador, vai receber a mensagem de resposta que tem um arquivo HTML e vai exibir a página correspondente. Quando ele fizer a análise gramatical desse arquivo HTML, né, ele vai rodar lá um parser, ele vai encontrar referência então para 10 objetos JPEG, os 10 objetos que estão nessa página. Nesse ponto, ele vai precisar repetir todos esses passos de 1 a 5 para cada um dos 10 objetos JPEG. Ou seja, para cada um dos objetos ele precisa abrir uma nova conexão TCP, esperar o servidor responder que aquela conexão foi aberta, fazer a requisição HTTP, receber a resposta e aí sim, né, exibir essa imagem JPEG. Ele vai fazer isso para cada uma das 10. Então, qual que é o tempo de resposta do HTTP não persistente? Para a gente poder calcular isso, a gente precisa de uma definição
que é o RTT. O RTT é o tempo que demora para um pequeno pacote viajar do cliente até o servidor e retornar, tá? Basicamente, quando você vai abrir uma conexão TCP, você tem o tempo então de um RTT só para conseguir abrir essa conexão, né? Na verdade, a abertura da conexão ela tem três vias. É o cliente enviando uma mensagem para o servidor respondendo, e aí o cliente manda uma terceira mensagem, só que nessa mensagem já pode ir a requisição que ele está fazendo, né? Já pode ir dados aqui. Então, essa terceira meio que, né, não precisamos contar aqui como tempo de conexão, porque ela vai ter que ser feita de qualquer forma. Então, você tem esse tempo aqui de 1 RTT para iniciar uma conexão TCP. Tá? Então você sempre tem o tempo de ida e volta só para iniciar e só depois você pode fazer a requisição e aí receber a resposta. A resposta vai demorar um pouquinho mais, claro, porque aí tem o tamanho do objeto aqui, né? Essas requisições são bem pequenas porque é só uma abertura de conexão e aqui é uma confirmação da abertura e também uma requisição. Requisição normalmente vai ser pequena, né? Não vai ter um objeto anexado. Só aqui é que tem um tempo maior porque existe um arquivo, tá? Então, o tempo de resposta HTTP é um RTT para iniciar a conexão TCP e mais um RTT para a requisição HTTP e para os primeiros bytes dessa resposta. E mais o tempo de transmissão do arquivo, aí vai depender do tamanho do arquivo, né? Quanto maior for esse arquivo, maior vai ser o tempo total. Então, o tempo de resposta do HTTP não persistente vai ser 2 RTT mais o tempo de transição do arquivo. E vamos falar agora do HTTP persistente, né? Então, primeiro, existem algumas limitações na maneira não persistente. Uma delas é que ele requer 2 RTTs por objeto, como a gente já viu, e isso acaba, né, causando uma latência maior aí na carga de uma página, porque para cada objeto, né, você tem que esperar esses 2 RTTs aí no mínimo, e mais o tempo de transmitir o objeto. E existe uma sobrecarga, né, um overhead do SO para cada conexão TCP, tá? E então, assim, não é bom que você tenha que ficar abrindo muitas conexões TCP, porque isso causa uma sobrecarga no sistema, e isso também vai causar uma certa lentidão. E os navegadores frequentemente eles vão abrir, para contornar isso, né, os navegadores frequentemente eles vão abrir conexões TCP paralelas para buscar os objetos referenciados. Então, na prática, né, quando você abriu lá um HTML base e foi identificado que ele tem que baixar 10 imagens, ele não vai necessariamente mandar uma requisição por vez. Manda uma requisição, espera a imagem vir, fecha a conexão, abre outra conexão, pede outra imagem. Então, mesmo que você trabalhe com HTTP não persistente, ele vai fazer um tipo de pipeline, onde ele já vai fazer o pedido, vamos supor que tem 10, ele pode de repente pedir 4 de uma vez só. Então ele pede as 4 primeiras imagens, abre 4 conexões, quando uma termina de baixar, ele abre uma nova. Então assim isso agiliza um pouco o tempo que o usuário tem que esperar para o navegador carregar os objetos. É claro que né, não é bom também abrir muitas conexões, porque isso né, vai atrapalhar outros processos que estejam em andamento, vai ter um consumo maior de memória, enfim, tem os inconvenientes de você usar um pipeline muito grande. Mas, tipicamente, ele vai né, fazer algumas conexões simultâneas nesse caso. E aí vem o HTTP persistente. Então, a versão 1.1 do protocolo HTTP, ela traz o suporte para o HTTP persistente. Então, nesse caso, você pode deixar a conexão aberta depois de enviar uma resposta. Então, o cliente faz uma requisição, o servidor envia uma resposta, mas ele não fecha a conexão TCP logo em seguida. Então, o cliente pode usar essa mesma conexão para fazer uma nova requisição. E aí ele não precisa esperar o tempo dos 2 RTTs. Aí vai ser só um RTT, que é o tempo de fazer a requisição, voltar, e mais o tempo do objeto, tá? Então, o cliente vai enviar a requisição. Assim que ele encontra um objeto referenciado, ele pode enviar nessa conexão aberta. E vai ter então só um RTT para todo objeto referenciado dentro dessa mesma conexão. Só a primeira, né, só a abertura da conexão é que vai gastar 2 RTTs.
E o pedido do né, dois RTTs incluindo o pedido do primeiro objeto. Os demais objetos da mesma conexão é um RTT só. Tipicamente, o que os navegadores fazem hoje é combinar as duas coisas, né? Eles vão fazer HTTP persistente com pipeline. Então, você abriu uma conexão HTTP, baixou lá um arquivo HTML base, descobriu que tem 10 objetos para baixar. Nessa conexão por onde ele baixou o HTML base, ele já vai pedir o primeiro objeto. E aí ele já abre mais 3, 4 conexões para pedir outros objetos de maneira simultânea. Conforme esses objetos vão chegando, ele vai usando a mesma conexão para já pedir o próximo objeto. Então, ele mantém conexões persistentes e são múltiplas conexões, então ele pode ir pedindo os vários objetos nessa mesma conexão. E vai ter as múltiplas conexões, cada uma transportando aí um objeto de cada vez. Então, o protocolo HTTP ele tem dois tipos de mensagem: a mensagem de requisição e a mensagem de resposta. A mensagem de requisição, ela é uma mensagem em formato ASCII2, um formato que pode ser lido por humanos facilmente. Então, aqui temos uma requisição típica, em que na primeira linha você vai passar o comando que vai ser usado, se é um comando GET para pegar um objeto, ou se é um comando POST para enviar algum objeto, ou um comando READ que vai baixar só um cabeçalho, né, só o cabeçalho de um objeto, mas não o objeto em si. Então, normalmente a gente vai usar o método GET, né? O mais usado é o GET para baixar objetos. Aí vai o objeto que nós queremos, a versão do HTTP que vai ser usada, e aí no final de cada linha temos lá um símbolo de retorno de carro e de alimentação de linha, tá? Na segunda linha vai o nome do hospedeiro, no caso aqui o domínio, né, do site que nós estamos acessando. Pode parecer que essa informação é redundante, né? Porque se eu já estou conectando no IP que corresponde a esse endereço, por que que eu preciso passar novamente o endereço, né? Não é óbvio isso? Na verdade, não é tão óbvio assim, porque o mesmo servidor web, ele pode estar responsável por vários domínios. Então, você pode ter vários domínios que apontam para o mesmo IP. E aí, quando você abre aquele IP, você não vai ter certeza que você não vai saber a qual site aquela requisição se refere, a menos que ela passe essa informação aqui. E aí tem vários outros elementos de cabeçalho, como o User Agent, em que tipicamente o navegador passa o nome dele, a versão que ele está. Ele vai dizer o que ele vai aceitar como resposta, né, objetos que ele aceita, texto em HTML, uma aplicação XHTML, XML, quais linguagens ele aceita. Então ele pode, inclusive, dizer assim qual linguagem que ele aceita e por várias e por prioridade, tá? Então esses valores numéricos que ele pode colocar são valores que vão dizer qual que é a linguagem que ele prefere. Então eu posso, né? Você pega um navegador por padrão, né? Os navegadores, quando a gente baixa aqui no Brasil a versão em português, ele vai vir aceitando português do Brasil, português de Portugal e inglês, tá? Normalmente é assim que vem. Então, ele vai, na hora que ele comunica o servidor web, ele fala, olha, ele já está informando, se você tiver uma versão da página em português do Brasil, eu prefiro. Se não tiver, pode ser português de Portugal. Se não tiver, pode ser inglês. E isso é configurável, né, normalmente no navegador. Você pode pôr as línguas que você quer ali. É claro que o servidor não tem nenhuma obrigação de atender o seu pedido, né? Isso aqui é só uma informação que você passa, uma dica que você dá para o servidor, que caso ele tenha a página em vários idiomas diferentes, ele pode optar pelo idioma que você preferiu. Aqui as codificações que ele aceita, né? Se ele aceita que o objeto venha no formato gzip ou no formato deflate, né? Formas de compactação, formas de você economizar a largura de banda usando uma compressão aí, né, do lado do servidor, e o cliente daí ele decomprime isso antes de tratar, tá? Então tem uma carga um pouquinho maior de processamento, mas por outro lado você economiza a largura de banda. Ele pode falar o conjunto de caracteres que ele aceita, né?
Então, prefiro o ISO 88591 ou então o TF8. E aí, se o servidor tiver opção de vários formatos, ele vai poder enviar no formato que o cliente preferiu. Esse Keep Alive é um pedido que o cliente está fazendo para o servidor. Olha, por favor, mantenha aí a conexão aberta por 115 segundos depois que você, né, enviou o objeto, porque eu vou fazer novas aquisições. É um pedido de persistência, na verdade, né? E esse connection keep alive aqui também é um pedido, né? Um pedido para manter a conexão ativa. O servidor vai atender isso? Não necessariamente. Ele pode, se ele quiser, ele pode atender essa requisição de manter a conexão aberta, ou ele pode não atender e fechar, né? Mas aqui é um pedido do cliente para que mantenha essa conexão ativa para que ele peça novos objetos na mesma conexão, né? Evitando ter que ficar abrindo novas conexões a toda hora. Então, essa mensagem, o navegador monta ela e envia ela para o servidor pela conexão TCP assim que a conexão está estabelecida. E aqui nós temos o formato, então, geral, né, de como que é uma mensagem de requisição HTTP. Então, basicamente, a primeira coisa é o método, né, o GET. No nosso exemplo é o GET, mas pode ter outros métodos, método POST, método HEAD, método PUT. Tem outros métodos que a gente pode usar aqui, como a gente vai ver. Aí tem um espaço, a URL, um espaço, a versão do HTTP, e aí vem um retorno de carro e uma mudança de linha. E aí vem os cabeçalhos. Então, o campo de cabeçalho é sempre o nome do cabeçalho, o valor, e aí passa para a próxima linha. Retorno de carro, mudança de linha. Pode ter N campos de cabeçalho aqui, tá? Tem vários campos. Aquele exemplo nosso tem até pouco. Vocês vão ver que na realidade, né, os navegadores mandam muita informação aqui de cabeçalho, tá? Se vocês usarem o Wireshark, vocês vão usar o Wireshark no exercício, vocês vão ver que o navegador ele manda uma grande quantidade de campos de cabeçalho aqui. E é sempre nesse formato, cabeçalho, valor, cada um em uma linha. Como que o servidor vai saber a hora que acabou o cabeçalho? Quando ele encontrar uma linha em branco, quer dizer, ele vai encontrar um retorno de carro, pula a linha, outro retorno de carro, pula a linha, sem nada aqui antes. Então, essa linha em branco, ele sabe que acabou o cabeçalho e daí aqui embaixo vai ser o corpo da entidade, se houver. No GET não tem, né, o corpo de entidade, porque ele só está mandando uma requisição. Mas você tem outros métodos, como POST, como PUT, que usam daí corpo de entidade, para enviar um formulário, por exemplo, né? Você preencheu um formulário, ele vai ser enviado via POST, e aí o conteúdo que você preencheu nesse formulário vai estar aqui, no corpo da entidade. Então, para enviar algo para o servidor web, né, você tem enviar um formulário, por exemplo, tá? Vou lá enviar um formulário que você preenche lá alguns dados e vai fazer uma submissão. Isso é bem comum, né? Você preencher formulários ou preencher mesmo um login, uma senha, né? Tudo isso são coisas que você vai estar enviando para o servidor. E aí você pode fazer isso de duas formas. Um método é o método POST. Em vez de você usar GET lá naquele comando, o primeiro comandinho que vai lá na requisição, você coloca o método POST. E aí isso aqui normalmente é usado para enviar formulários, né? Formulários grandes, né? Você vai colocar, vai preencher lá um determinado formulário, a hora que você usa o método POST, ele coloca essas entradas no corpo da entidade, né? Naquela parte que vem depois dos cabeçalhos, como a gente viu. Uma outra forma de passar informações é o método da URL. Tá? Aí você vai estar usando não o método POST, mas o próprio método GET. E aí na URL da requisição você já coloca o que você está querendo passar para o servidor. Então isso é muito comum em sites que você vai fazer algum tipo de busca. Tá? Tanto os buscadores de internet, né, os mecanismos de busca, como lojas e tantos outros sites aí que você pode fazer algum tipo de pesquisa. Então, nesse caso, para não precisar usar o método POST, enviar como entidade, você usa o método de URL em que a informação que o usuário botou ali no campo, né? Então, por exemplo, se ele está querendo fazer uma busca aqui, ele está lá num site e vai buscar um animal, vai buscar uma foto, alguma coisa do tipo, e ele coloca então o que ele está querendo buscar.
Ah, estou querendo buscar macacos, estou querendo buscar banana. Na URL, o site ele já coloca, então, depois aqui do objeto, ele coloca uma interrogação e coloca as strings que foram digitadas pelo usuário. Pode inclusive ter vários campos aqui separados aí por comercial e lá do lado do servidor ele consegue então fazer essa leitura e, e aí o programa que estiver rodando do lado do servidor vai conseguir, né, interpretar isso daqui e saber o que, que o usuário buscou. Então, o método GET é bastante usado também, desde que a quantidade de informações seja pequena, né? Se há um formulário muito grande, vai ficar enorme essa URL aqui, não vale a pena. Mas quando é pouca coisa, vale a pena usar o método GET, tá? Manda pela URL. Outra vantagem de usar o método de URL é que se você, né, vai lá no seu navegador, dá um Ctrl C e manda aquilo para uma outra pessoa, a string vai junto, né? Então isso quer dizer que a pessoa que recebeu essa, essa URL vai ver a mesma pesquisa. Se fosse algo enviado por post, a hora que você copia a URL e manda para alguém, a pessoa vai digitar essa URL e ela não vai enviar o mesmo objeto, né? E aí, com isso, não vai ter o mesmo resultado. Então, vantagem da URL é que você vai estar mandando a informação completa, vai estar mandando inclusive a string. Outra coisa que pode acontecer é que isso aqui seja indexado, né? Mecanismos de busca conseguem indexar uma URL com a string. E às vezes isso é vantajoso porque você vai indexar, né, mais páginas, você vai ter mais conteúdo indexado dessa forma. Quando não se deve usar de forma alguma o método GET, né? Como eu já falei, quando o formulário é grande e quando você está enviando senha, né? Porque se você coloca uma senha para enviar pelo método de URL, ela vai aparecer na página do navegador, né? Vai aparecer no navegador lá na linha da URL. Então, às vezes você até usa lá o método para ofuscar a senha, né? Que a hora que você digita não aparece o caractere, mas aparece só uma bolinha, um asterisco lá como é comum. Mas aí a hora que o usuário dá um enter, aparece lá na URL a senha que ele digitou. E qualquer pessoa que estiver do lado vai ver. E pior que isso, né? Isso pode até acabar sendo indexado. Se ele copiar, colar, vai mandar com a senha para outra pessoa. Então nunca se coloca a senha no método URL, né? Senha sempre você manda via método POST, né? De preferência usando criptografia hoje, né? Não se manda mais como numa conexão aberta, tá? Mas então você tem essas duas formas de fazer um upload de um formulário de entrada. O método POST e o método de URL, que na verdade usa o método GET, o mesmo método que você usa para baixar uma página sem enviar nada. Bom, aqui temos então os tipos de métodos que podemos usar com com o protocolo HTTP. Então, na versão 1.0 tinha três métodos. O GET, que a gente já viu, para requisitar um objeto. O POST, para enviar um formulário, por exemplo. E o head é similar ao GET, a única diferença é que ele não pega o objeto em si, ele só pega o cabeçalho de resposta do servidor. Tá? Então isso é usado, né, mais para teste mesmo, né, quando você quer só ver, você não quer baixar o objeto, mas você quer ver qual que é a resposta do servidor para aquele GET que você enviou. Então aí em vez do GET você envia o head. No HTTP 1.1 você tem GetPostHead também, e ele acrescenta o PUT, que permite que você envie um arquivo no corpo da entidade. Tá? Então, quando você vai enviar lá um anexo, você está preenchendo um formulário e pode anexar uma foto, anexar alguma coisa, um determinado arquivo. Método PUT sendo usado aí para conseguir enviar esse arquivo que você vai fazer a submissão via HTTP. E tem o delete, né, que exclui o arquivo especificado no campo da URL. Tá? Então, esses são os métodos das versões 1.0 e 1.1 do HTTP. Então, já vimos como que é a mensagem de requisição do HTTP. E como que é a mensagem de resposta? A mensagem de resposta ela vem assim. Começa com a versão do HTTP que o servidor está executando, então nesse caso HTTP 1.1. Aí vem um código que é o status, tá? Então, por exemplo, o código 200 ele quer dizer OK, né? Tá tudo certo com a sua requisição e aqui está o objeto que você pediu, tá? Então, normalmente vem um código numérico e um texto que é referente ao código, tá?
Por que precisa dos dois? É redundante? De certa forma, sim, é redundante. É que o número está aqui porque é mais fácil para o parser do navegador interpretar um número, e o nome, né, a mensagem que equivale ao erro, está aqui mais para o humano que está debugando. Tá? Então, não haveria necessidade de ter o OK aqui também. O 200 já quer dizer OK. Né? Mas, de qualquer forma, né, é assim que foi definido o protocolo e todos os códigos. Tá? Então, tem vários códigos, por exemplo, o 404 é bastante conhecido, né, que é quando o objeto solicitado não foi encontrado, ele manda aqui o 404. E aí a mensagem normalmente é not found, né? Não encontrado. Então, tem vários códigos que o servidor pode retornar aqui. Em seguida, ele vai colocar também alguns campos de cabeçalho, como a data, né? A data atual dele, né? Então, domingo, 26 de setembro de 2010, a hora, qual que é o fuso horário, né? Que ele está usando. Aí ele fala, ó, sou um servidor Apache 2.0.52, estou rodando no CentOS. A última data de modificação desse arquivo, né, desse objeto, foi 30 de outubro de 2007. E várias outras coisas aqui, várias outras informações, né, que vão, né, o tamanho do conteúdo aqui, né, quantos bytes de dados vão estar aqui, então, 2652. Keep Alive, ele está dizendo, olha, eu vou manter essa conexão aberta, então, para você, né, por um tempo de 10 segundos. Se você quiser enviar mais alguma coisa, mais uma nova requisição, você pode enviar nessa mesma conexão. Está falando qual que é o tipo de conteúdo, né? Isso é importante. O navegador recebe aqui os dados, mas qual que é o formato? É HTML, né? É binário? O que que ele vai fazer com esse dado? Então ele passa aqui, ó, tipo do conteúdo é texto HTML e o conjunto de caracteres que eu usei é o ISO 88591. Então isso é importante para, né, aparecer certinho aqui o texto no navegador de acordo com o conjunto de caracteres. Certamente vocês já entraram em algum site em que os acentos ficaram bagunçados lá, apareceu alguma coisa, né? Os acentos não apareciam, aparecia um símbolo estranho no lugar. Por quê? Isso é um erro de configuração lá em que o servidor está mandando, provavelmente, tá? Não estou dizendo que é sempre isso, mas muitas vezes é porque o servidor mandou um chart set aqui que não corresponde ao que realmente tem nos dados, né? E aí o navegador ele vai interpretar da maneira errada. Então isso é um exemplo então de mensagem de resposta HTTP. Novamente, isso aqui está até curto, tá? Normalmente é bem maior, tem muito mais dados aqui na prática. Aqui temos então agora códigos de alguns códigos, tá? São muitos. Aqui tem alguns dos mais usados, status de resposta da HTTP. Então, o código de status ele vai aparecer naquela primeira linha da mensagem de resposta do servidor para o cliente. Então, 200 OK, quer dizer, requisição foi bem sucedida, o objeto que você requisitou está mais tarde nessa mensagem. Então, depois do cabeçalho, tem lá o objeto que você requisitou. O retorno 301 quer dizer que o arquivo foi movido permanentemente. Tá? Então, ó, esse objeto foi movido e a nova localização está num campo chamado location. Tá? Então, isso é muito usado também. Quando você troca um objeto de lugar lá no navegador e você não quer que seus clientes achem um 404 não encontrado na hora que eles vão tentar acessar, você pode deixar o seu servidor configurado para ele redirecionar. Tá? E aí tem vários códigos de redirecionamento. O 301 é o permanente, mas tem também temporário, tem outras formas. Então os que começam com 3 aí são redirecionamentos e em geral isso vai ser passado daí uma nova localização. Muitas vezes o navegador vai sozinho, né? Quando ele chega, ele encontra esse status, ele já vai acessar a nova localização automaticamente, tá? Outro tipo de resposta são as do time dos 400 aqui, né? 400 são erros, né? Ou uma requisição ruim, tá? A mensagem não foi entendida pelo servidor, colocou algum campo lá, alguma coisa errada na formatação da requisição, o servidor não entendeu, dá esse erro 400. O 404 é o não encontrado, documento requisitado não foi encontrado nesse servidor. E tem outros, né, erros de autenticação, você precisava ter se autenticado para receber esse objeto, você não se autenticou, enfim. Na série dos 400 aqui, porque não pôde ser acessado por algum motivo.
E aí tem também a série dos 500, que também tem alguns erros, como 505, que é uma versão de HTTP que não é suportada pelo servidor. Enfim, se vocês pegarem a RFC, vocês vão ver que tem uma grande quantidade aí de códigos que são usados para informar, né, para que o servidor informe ao navegador qual que é o status da resposta e assim o navegador pode agir da forma que ele foi programado aí para reagir a cada um desses status de resposta. Aqui tem uma forma de você testar você mesmo HTTP, você escrevendo a requisição para o servidor web, tá? E como que você pode fazer isso, né, sem ter um navegador e sem precisar implementar o navegador? Você pode usar o programinha Telnet, tá? Telnet está disponível aí, né, para Linux, para Windows. Nas versões mais recentes do Windows, você precisa instalar ele, né? Ele não vem mais instalado por padrão, mas no primeiro uso o Windows te dá a opção lá de instalá-lo como um componente adicional. Tem lá componentes adicionais do Windows, você consegue instalar o Telnet. E aí você abre, se você tiver no prompt, você vai digitar, né, Telnet, coloca lá o site que você quer abrir, a URL, né, sem o HTTP, claro, né, coloca só o, a URL do servidor, sem o nome do objeto também, né, só a URL aqui, só a parte da URL que corresponde ao nome do servidor, que vai ser convertido para IP depois, pode pôr IP direto, e põe porta 80. Por que 80, né? Porque a porta padrão do Telnet é a porta de número 25, mas nós não vamos usar a porta número 23, na verdade. Desculpa. A porta número 23. Então, se você não coloca, ele vai na 23, que é onde ficam os servidores Telnet. Servidor Telnet já está meio que em extinção hoje, por isso que o Windows já nem traz mais o cliente por padrão, porque o Telnet não tem criptografia, né? Então, em geral, hoje se usa mais o SSH para isso, que ele tem a criptografia. O SSH roda na porta 22 por padrão. Então, o Telnet está caindo em desuso por conta de não ter a criptografia. Mas em ambiente local, né, dentro de ambientes controlados, ainda dá para usá-lo. E nesse caso, nós vamos estar usando o Telnet para simular aí um navegador. Então, nós vamos conectar na porta 80, sim, na porta 80 do servidor, e vamos fingir que é um navegador que está ali. Quando essa conexão for feita, então a sintaxe é Telnet, o nome do servidor e 80, ou se você já abriu o Telnet, você usa o comando open. Open, isso aqui, 80. E aí você vai digitar uma requisição HTTP GET. Digita então, por exemplo, GET, nesse caso, né? GET, ROS aqui, que seria o objeto, e passa a versão do HTTP. E passa depois, né? Quebra a linha, pede o nome do host. Passa o nome do host. Tá? Depois de fazer isso, dá 2 enters, tá? Um para vir, porque 2, né? O primeiro vem para cá, para a próxima linha de cabeçalho, o segundo é que vai informar para o servidor que acabou a sua requisição, tá? E aí a sua requisição está completa. É uma requisição mínima, mas é uma requisição completa. E aí o servidor vai te responder. Ele vai te responder e vai, né, enviar lá um arquivo HTML para você. Se fosse o navegador iria interpretar esse HTML. Detalhes importantes, tá? Como o Telnet ele não é preparado para isso, né? Isso aqui é meio que uma gambiarra que nós estamos fazendo, né? Ele não foi feito para abrir páginas web. Então, a hora que você abre essa conexão, ele não te dá nenhuma informação. O servidor web não dá nenhuma informação que a conexão foi aberta, né? Então, você vai achar que não aconteceu nada, mas a conexão já está aberta. E aí você começa a digitar aqui isso daqui. Em geral, ele vai até truncar, ele vai escrever lá no topo da tela e vai ficar escrevendo por cima do que já está escrito. É normal isso, tá? Ele não é preparado para isso mesmo. E não é todo site que vai aceitar uma requisição tão simples assim. Tá? Alguns sites aceitam, mas outros eles vão achar que isso daqui é uma tentativa, é um bot, alguma coisa do tipo que está ali tentando fazer alguma coisa errada, né? Tentando capturar conteúdo, ou tentando injetar alguma coisa, enfim, algum tipo de ataque.
Então, muitos servidores, quando eles verem uma requisição curtinha assim, eles descartam, falam, isso aí é um bot, isso aí não é um navegador. Porque eles sabem, né? O pessoal de segurança sabe que um navegador, ou ele vai mandar isso daqui com muito mais linhas de cabeçalho. Então, inclusive, é comum que bots sejam mal implementados e eles acabem não colocando algumas linhas de cabeçalho ou coloquem informação que não corresponde a de um navegador de verdade. Então, muitos sistemas de segurança eles barram as requisições com base, né, na falta de informações de cabeçalho ou informações de cabeçalho que não parecem ser verdadeiras, tá? Então, não fiquem chateados se não funcionar em algum site, no seu website favorito. Se não funcionar no seu favorito, tenta outro que vocês vão acabar achando algum que funciona, tá? E aí você consegue ver a resposta então vindo como texto ali no seu Telnet mesmo, ou você pode usar o próprio Wireshark para ver a sua requisição e a resposta. Outro detalhe, né, na hora que você está digitando isso daqui, não erre. Se você der um backspace, você vai estar enviando um backspace para o servidor. Ele não vai entender isso, ele não vai entender essa requisição. Então, digita com não muito devagar, porque senão ele vai expirar o tempo e vai fechar a conexão. Mas vai com calma para não errar nenhum caractere, porque se você bater um backspace, ele vai falhar a requisição também. Então aqui eu usei o Telnet, né? Capturei telas aqui usando o Telnet para abrir uma conexão com o site da Unesp de Rio Claro. Então você vê aqui que eu digitei Open, né? Coloquei a URL do site, coloquei a porta 80. Ele conectou e aí aqui em cima, né? Eu digitei, como eu falei, ele escreve, vai escrever por cima, mas eu coloquei um get barra para pegar a raiz, coloquei HTTP 1.1 e coloquei o nome do host como sendo www.rc.unesp.br. A resposta que o servidor me deu depois dos dois enters foi essa daqui, ó. Ele colocou uma resposta dizendo que é HTTP 1.1 que ele está usando, deu um código 200, um código OK, mandou a data para mim, né, no dia 18 de novembro, quando eu rodei esse exemplo aqui, e colocou que é um servidor Apache que ele está usando, rodando em cima de um FreeBSD, aqui algumas extensões do Apache que ele está usando, OpenSSL, enfim, as extensões que ele está usando. Está falando que ele usa PHP na versão 5.2.6, enfim. Essas são as informações de cabeçalho que ele está passando. Aí tem um espaço. Depois desse espaço começa o objeto. O objeto é o que nesse caso? É texto HTML. Texto HTML que nada mais é aqui do que, né, a página HTML do site principal aí da Unesp de Rio Claro. Tá? Isso aqui é muito mais longo, né? Só mostrei o comecinho aqui, mas é um objeto bem grande porque é um arquivo HTML com todas as informações ali que o seu navegador carrega quando você abre o site da Unesp de Rio Claro. Como eu disse anteriormente, o HTTP não tem estado. Isso quer dizer que, se um usuário faz diversas requisições, ele não tem como saber que é o mesmo usuário, que não é um usuário diferente. Isso é feito propositalmente para que ele tenha um desempenho melhor. É por isso que um servidor web consegue atender milhares de usuários ao mesmo tempo. Mas existe uma forma para que os sites consigam manter, né, rastrear o usuário de alguma forma.
Para isso existem os cookies, tá? Então, os cookies são definidos em RFC e são uma forma que os servidores web têm de colocar, né, de ter algum tipo de identificação desse usuário para reconhecê-lo em subsequentes visitas, tá? Isso é feito da seguinte forma, tá? São 4 componentes que o cookie usa. O primeiro componente é uma linha de cabeçalho que vai numa mensagem de resposta HTTP. Então, lembra lá dos cabeçalhos que a gente viu nas mensagens HTTP de resposta? Vai uma linha a mais ali que é o cookie. Essa linha, da próxima vez que o usuário for acessar esse mesmo site, ele envia esse cookie na sua requisição. Então, assim, não depende do servidor ficar mantendo esse estado. Ele simplesmente coloca ali a informação do cookie na resposta e o navegador do usuário guarda essa informação e oferece novamente essa informação para o servidor na sua próxima requisição. O arquivo de cookie, então, fica na máquina do usuário, gerenciado pelo navegador do usuário. E do lado do servidor pode existir um banco de dados de apoio que vai servir para guardar as informações sobre este usuário. Vamos ver um exemplo então. Imagine que a Susan sempre acessa a internet a partir do seu PC. E ela visita um site de comércio eletrônico específico pela primeira vez, tá? A Amazon, por exemplo. Digamos que a Susan foi lá e entrou na Amazon. Nessa primeira vez que ela visita a Amazon, ela não manda nenhuma informação de cookie, porque não tem. Só que o site da Amazon vai fazer? Ela vai verificar que nenhum cookie foi enviado pela Susan, então ela deve ser uma usuária nova. Então o que ela vai fazer? Ela atribui um ID único para essa usuária, para a Susan, e coloca, né, ela manda esse cookie para ela e esse mesmo cookie vai ser colocado numa base de dados de apoio para esse ID da Susan. Então, tudo que a Susan fizer lá no site vai ficar registrado nessa base de dados, que produtos que ela pesquisou, quais produtos que ela olhou. Isso vai ficar guardado na base de dados. Se a Susan voltar no dia seguinte, ela vai enviar a informação desse cookie, ela vai mandar o mesmo cookie que ela recebeu no dia anterior, e o site, através da base de dados, vai saber quem é ela, né? Não vai saber quem é ela, mas vai saber o que ela já pesquisou ali e vai poder, de repente, oferecer promoções, oferecer uma página principal personalizada para ela, com coisas que ela costuma procurar, tá? O cookie por si só não identifica o usuário, né? Só vai rastrear esse usuário enquanto ele estiver ali no site e todas as vezes que ele voltar. Mas se esse usuário em algum momento fornecer as suas informações, né, ele for fazer uma compra e tiver que colocar seu CPF, seu nome, nesse momento o site de comércio eletrônico pode associar, né, todo aquele histórico de busca com aquele usuário. E aí toda vez que esse usuário volta, ele sabe que é aquele usuário. Então isso é um facilitador, porque você recebe informações que são mais úteis para você. No caso, você vai ver produtos que te interessam, provavelmente, né? Ele vai mostrar mais os produtos que são os que você costuma comprar. Ele vai permitir que você tenha um carrinho de compras que você coloca as coisas no carrinho e fecha o navegador. No outro dia você volta, as coisas ainda estão no carrinho. Como isso é possível sem estados? Só é possível através de cookies. Tá? Então, é algo que costuma ser vantajoso para o usuário, mas é claro que isso também pode ser usado como uma forma de invasão de privacidade. Né? Às vezes você não quer que o site saiba quem você é, ou você não quer que o site tenha tanta informação sobre você, e por causa dos cookies ele vai ter. Né? Você pode limpar os cookies do navegador e aí o site não vai mais saber quem você é? Sim. Tá? Teoricamente, você limpou lá o navegador, o site pode até usar outras informações, né? Ele pode ver qual que é o navegador, qual que é o endereço IP, ele pode ter alguma informação sobre você para tentar, né, ainda saber quem você é, mesmo sem o cookie, mas não é a mesma coisa. Não é algo tão preciso quanto um cookie. Então, se você apaga os cookies, você apaga esse rastreamento. Mas se em algum momento você criar o cookie novamente e logar naquele site, ele pode reassociar aquilo com o usuário. Desligar cookies definitivamente, não usar cookies,
não é uma ideia muito boa. A maioria dos sites não funcionam bem, né? Eles dependem dessa informação do cookie para saber em que seção você está, o que está no carrinho. Você não consegue usar um site de comércio eletrônico sem habilitar o uso de cookies, porque ele acaba não conseguindo identificar muita coisa, né? Então, assim, dá para usar, mas fica bastante limitado e vai depender da forma como o desenvolvedor implementou. Na Europa, recentemente, foi criada legislação específica aí sobre cookies, não só sobre cookies, né, mas sobre vários aspectos de privacidade. E por conta disso, né, muitos sites hoje eles colocam lá aquela informação de que eles usam cookies, você precisa aceitar isso para poder continuar usando e tudo mais. Tá? Então, cookies hoje são uma parte fundamental aí de como a web funciona e é a maneira então que os sites têm para contornar essa questão do HTTP não ter estado. Então, aqui temos um exemplo de uso de cookies, né? Temos um cliente e ele já entrou no site do eBay, por isso que ele tem aqui um cookie do eBay com um identificador. E aí ele vai, em algum momento, acessar um novo servidor, tá? Entrou na Amazon pela primeira vez. Então ele manda lá sua mensagem, requisição HTTP normal. O servidor da Amazon vê que é um usuário novo e cria um ID para ele. Então ele passa a ter o ID 1678, vai ter uma entrada no banco de dados com 1678 e ele vai retornar a requisição então para o usuário com uma resposta HTTP normal, mas com um cabeçalho para ele configurar esse cookie de número 1678. Então, a partir de agora, o número 1678 identifica esse usuário no site da Amazon. Tá? Todas as vezes que esse usuário fizer novas requisições para o site da Amazon, ele vai enviar esse cookie 1678 e a Amazon vai poder então fazer uma ação específica de cookie para ele, quer dizer, vai poder recuperar o carrinho de compras dele, vai poder ver qual que é o tipo de produto que ele costuma pesquisar, vai poder oferecer ofertas específicas, né, promoções específicas para ele. E as respostas HTTP daí são respostas normais, ele não precisa ficar configurando o cookie novamente toda hora, tá? Então, uma semana depois, se esse mesmo cliente for lá acessar a Amazon, ficou no banco de dados do navegador dele, ficou guardado lá o eBay, né, o 8734, que já tinha, e agora o da Amazon, 1678. Então, se ele fizer a requisição vai com o cookie e a Amazon novamente identifica ele, mesmo que já tenha passado uma semana, e ela pode saber que é esse usuário, o carrinho dele ainda vai estar lá, enfim, ela pode tratar esse usuário como, né, conhecendo ele, sabendo quais são os gostos dele e oferecendo possivelmente uma experiência melhor para ele e também, né, se favorecendo, né? Claro, a Amazon vai fazer isso também para aumentar o seu potencial de vendas aí para esse usuário. Então é assim que funcionam os cookies. E por que que os cookies podem ser usados, né? Eles podem ser usados para muita coisa. Uma delas é a autorização. Então, muitos sites que tem lá um login, uma senha, alguma coisa, uma vez que você se autenticou, nas próximas vezes que você estiver acessando, você na primeira página lá, você entrou com seu login e sua senha. E aí ele começa a mostrar as coisas específicas para você, a parte fechada do site, né, as informações suas. Mas ele não fica pedindo login e senha toda hora. Como que ele sabe que você já se autenticou? Também com um cookie, né? Então ele manda esse cookie para você e toda vez que você voltar ali, ele vai saber que você já se autenticou. Claro que depende do desenvolvedor o quanto tempo, né, que ele vai guardar essa autorização. Então, se é algo que não é algo que precisa de muita segurança, às vezes você logou uma vez, se você marcou lá para ficar logado, quantas vezes você voltar naquele site e você continua logado. Né? Inclusive é algo que normalmente essa opção ela vem falando, ó, não marca se você está num lugar público, porque quando você voltar nesse site ele vai considerar que você já está autorizado. Agora, sites que mexem com alguma coisa que precisa de uma segurança maior, aí eles já vão contar um tempo, né? Se você voltar ali dentro de 5 minutos, ok, ele considera que você está autorizado.
Agora, se você volta depois desse prazo, expira ali o tempo de sessão, aí ele vai exigir que você logue novamente, mesmo que você tenha o cookie, né? Porque é uma segurança a mais. Vai que você saiu da máquina e outra pessoa assumiu. E quando é algo que precisa de muita segurança mesmo, como bancos, por exemplo, aí o negócio é ainda mais crítico. Aí ele vai verificar não só o cookie, mas ele vai ver se o seu IP está batendo. Então você logou, né? E aí ele configurou um cookie na sua máquina. Aí de repente você acessa de novo, mas com aquele cookie válido, o cookie da autorização, mas o IP mudou. Opa, por que que o IP mudou? Será que o usuário desconectou, trocou o IP, que é algo normal, pode acontecer? Ou será que é uma outra pessoa que está tentando se passar por ele, né, com o cookie? Então, né, o cookie por si só ele não garante nada. Depende do desenvolvedor como que ele vai, né, implementar isso de uma maneira que fique seguro, dependendo da segurança que ele precisa. O que mais se dá para fazer com cookie? Carrinho de compras, né? Como eu já falei. Lembrando que o espaço que você tem para armazenar o cookie no navegador é um espaço pequeno. Então você não armazena as informações no navegador do usuário. Você não põe lá a lista de compras, a lista de produtos que está no carrinho no navegador do usuário. Lá você põe só um identificador e daí a partir desse identificador você puxa as informações no banco de dados que está lá do lado do servidor. Tá? Você até pode guardar uma ou outra informação ali nos cookies, né? Alguma informação mais que não ocupe muito espaço, né? Quantas vezes o usuário visitou ali, alguma coisa mais simples, você pode até colocar do lado do navegador, mas como é um espaço limitado, em geral você vai preferir colocar um identificador ali e ter um banco de dados de apoio do lado do servidor mesmo. Pode ser usado cookies para recomendação, né? Como eu falei, né? Você costuma ver produtos de uma certa categoria. Então ele vai te mostrar produtos daquela categoria que é a que você costuma comprar. E o estado de sessão, né, também já falei, entra, né, na parte de autorização, já comentei sobre a questão de sessão, né? Então você entra lá no seu webmail, você digita login e senha, e aí durante um certo tempo você não precisa reentrar essas informações. Ou você pode às vezes configurar para não precisar reentrar enquanto o cookie ali estiver válido, né? Então dependendo do site, dependendo da configuração de segurança, dependendo da própria opção do usuário, esse login pode valer por um certo período, por um período maior, né, que você volta lá no site e não precisa logar de novo. Não precisa logar de novo porque ele leu o cookie e pegou as informações através do cookie. Então, como eu disse, né, o cookie tem essa questão da privacidade, né, ele permite que os sites aprendam muito sobre você e você pode fornecer então o nome, e-mail para o site e a partir daí ele associa com as informações que ele já tinha, né? Então, ah, no aspecto da privacidade, também tem que ser visto isso com um certo cuidado, porque muita coisa o site aprende sobre as pessoas. E é comum a gente ouvir comentários das pessoas que, eu estava procurando um determinado produto, aí agora todo site que eu entro aparece lá a propaganda do produto que eu queria, né? Porque como que isso foi possível? Através do rastreamento proporcionado pelos cookies e os sites e os sistemas que trabalham com anúncios aí, que anunciam em N sites diferentes, eles coletam essa informação num site, acabam usando em outros sites e, né, usam essa informação para te entregar propaganda, né? Então, se isso é bom ou ruim, depende, é bem discutível, né? Se por um lado é bom você, já que você tem que ver propaganda, que seja, pelo menos seja uma propaganda que te interessa. Outras pessoas já acham que não, né? Que isso já é invasão demais, né? Que ficar mostrando para você lá um produto que de repente você pode querer é algo que está abusando aí das informações que podem ser coletadas. Então, isso é algo que é discutível, né? E como manter o estado, então, né? As extremidades do protocolo. Você vai manter, então, o estado no emissor, no receptor, né? Através de múltiplas transações. E os cookies, então, são as mensagens HTTP vão transportar o estado através dos cookies, né? Os cookies são a forma que o HTTP tem para transportar estado, porque ele por si só, né, não precisa lidar com isso. O servidor web em si não, não vai lidar com isso, né? Você tem as extensões aí que você vai usar para tratar desse tipo de coisa. E vamos falar um pouco agora sobre caches web.
ou servidor proxy, o objetivo de um cache web é satisfazer a requisição do cliente sem precisar envolver o servidor de origem. Como que isso funciona? Tá? O usuário prepara o seu navegador, tá? Os acessos à web via cache. Isso pode ser feito, na verdade, tem várias formas de ser feito, né? Mas ele pode ser explícito, né? O usuário pode ter que ativamente ir lá e configurar o seu navegador para usar um proxy. Em geral, o provedor de acesso vai dar essa informação, ou a instituição onde ele usa já vai deixar isso pré-configurado no navegador. Ou pode ser algo transparente, né? Que vai ser algo que um servidor que ele intercepta ali os pacotes que estão passando e ele responde como se fosse o servidor, tá? Então, nesse caso, o usuário pode nem perceber que ele está usando um cache. Então, o navegador ele vai enviar todas as requisições HTTP para o cache e o cache, caso ele tenha já aquele objeto armazenado, ele retorna o objeto que ele tem armazenado. Caso ele não tenha, ele requisita para o servidor de origem, mas quando ele fizer essa requisição, ele já guarda uma cópia ali para ele, caso ele precise de novo mais tarde. Vamos ver um exemplo aqui? Então temos um cliente, ele faz uma requisição, o servidor proxy não tem aquele site que ele pediu, então ele vai e puxa o site lá na origem. Aí ele recebe a resposta, guarda uma cópia desse site e responde para o cliente. Se chega um outro cliente pedindo o mesmo site, ele não precisa ir consultar o servidor de origem. Ele vai e entrega o mesmo site do que ele já tinha armazenado. Então, quer dizer, ele reduziu o tráfego que ocorreria aqui entre o servidor proxy e o servidor de origem. Então, se você coloca um servidor proxy desses dentro de uma instituição, de uma universidade, de uma empresa, você acaba economizando o link externo, né? Você acaba usando menos link externo. Você pode ter um link mais barato, com uma vazão menor, tá? Antigamente isso tinha muito mais uso porque a web era muito mais estática, né? Os sites mudavam muito pouco e você podia manter algo em cache por longos períodos e não tinha muita informação personalizada, né? Então, assim, se você pensar hoje, webmail, rede social, esse tipo de coisa, cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu feed, cada um tem a sua caixa de entrada, então não dá para fazer cache disso. Mas mesmo assim ainda dá para fazer cache, porque tem muitos elementos que são estáticos, né? Logotipos, folhas de estilo, CSS, né? Tem muitas coisas ali no site, telas de fundo, tudo isso são objetos que mudam muito pouco, né? Que podem ficar valendo ali por semanas, meses sem mudar, né? Quantas vezes o site muda lá o arquivo da imagem do seu logotipo, né? É algo que pode mudar muito pouco. Então, nesse caso, compensa ainda usar o servidor proxy, ainda que a web tenha se tornado muito mais dinâmica. Então, o cache ele atua como cliente e como servidor ao mesmo tempo. Para o cliente, ele é um servidor. E para o servidor, ele é um cliente. Tá? Então, ele faz as duas funções, né? Ele está atuando, de um lado ele está sendo o servidor, do outro ele está sendo o cliente. Então, como eu falei, tipicamente ele é instalado por um provedor, ou por uma universidade, por uma empresa, ou mesmo por os provedores residenciais, às vezes oferecem a opção de proxy também. Novamente, é algo que era mais comum antigamente, né? Quando os próprios provedores às vezes tinham uma largura de banda mais limitada, né? Na conexão deles com o provedor maior, provedor regional, e então eles instalavam o proxy justamente para economizar a sua própria largura de banda. Então, o uso do cache, ele reduz o tempo de resposta para o cliente. Para o cliente, a vantagem, né? Às vezes até é, porque você acaba acessando o site mais rápido, né? Imagina um site internacional. Se você for buscar o site lá na origem, pode ser que tenha uma latência maior do que você acessar direto ali do proxy. Isso também reduz o tráfego no enlace do acesso da instituição, como falei. E numa internet densa, com caches, você permite que provedores de conteúdo que são mais pobres, que não consigam atender tantos usuários, eles entreguem mais conteúdo. Tá? É mais ou menos o que o peer-to-peer faz com relação à transferência de arquivo. Então, eu tenho lá um site, eu quero distribuir eu fiz uma distribuição Linux minha e eu quero compartilhar, mas o meu site não suporta muita gente ao mesmo tempo. Então, em vez de eu colocar para download no meu site, eu crio lá um torrent. Assim, as pessoas que vão baixar vão me ajudar
a distribuir. Da mesma forma, quando eu uso quando os provedores começam a usar cache, eles também ajudam aquele servidor de conteúdo, né, que é menor, aquele provedor de conteúdo menor que não tem condição de oferecer uma largura de banda muito larga. Então, à medida que as pessoas estão usando cache, ele está recebendo menos requisições lá no seu servidor e com isso ele consegue atender mais gente também. Então vamos ver um exemplo do uso de cache, tá? Vamos partir do princípio que existe uma rede institucional que tem uma LAN de 1 gigabits por segundo e esses aqui tem vários usuários que têm seus navegadores e eles estão acessando a web. Eles acessam objetos que têm em média 100 kbits. Tem maiores, menores, na média 100 kbits. Taxa média de requisição dos navegadores para o servidor, 150 por segundo. Então, você multiplica 150 por 100k, vai dar 15 MB. Isso dá então uma taxa de dados para os navegadores, da internet para os navegadores, de 15 megabits por segundo. O enlace de acesso tem só 15,4 megabits por segundo. Então, você vê que isso aqui está bastante saturado. O tempo de ida e volta do roteador institucional para qualquer servidor de origem, vamos supor que é 2 segundos. Tá? Isso é um valor, né, bastante arbitrário aqui. Tá? Em geral, vai ser um tempo, para cada servidor vai ter um tempo diferente. Né? E, em geral, não é um tempo tão grande assim. Mas, enfim, arbitrário aqui só para poder fazer a nossa conta. Então, vocês veem que se você tem 15 megabits por segundo passando por um link de 15,4, está muito próximo da saturação. Né? E como isso aqui não é algo constante, né, o acesso à internet é algo meio que em rajada. Né? Às vezes você aumenta, diminui. A média é 150, mas em alguns momentos vai ter 100, em outros vai ter 200. Né? Então, o que vai acontecer é que vai ter muita perda de pacote, vai ter muito pacote tendo que ser retransmitido. Vai ser aquela situação em que, né, a fila tende a infinito. Então, usar essa internet aqui vai ser bem difícil. Né? Esses usuários aqui vão sofrer bastante. Vão, vão tentar carregar o site, não vai carregar, vão ter que ficar lá apertando F5, uma hora carrega, outra hora não carrega. Vai ser terrível usar essa rede desse jeito. Então, o uso da LAN está em só 1,5%, porque 15 MB numa LAN de 1 GB é 1,5% do máximo teórico. Então, né, é bem pouco. A utilização do enlace de acesso é que é o problema, está em 99%. É muita coisa. Então você vai ter um atraso total muito grande, que é o atraso da internet, que vamos assumir que é 2 segundos, mais o atraso de acesso, que aí pode, né, minutos aqui, claro, não chega a minutos porque expira os timers, mas é uma fila muito grande, é uma fila que tende a infinito. Então, um atraso muito grande aqui. E o atraso da LAN que é bem pequeno, microsegundos. Então, aqui a gente está numa situação bem complicada. Precisamos fazer alguma coisa com relação a essa rede. O que podemos fazer? O problema está aqui, 99%. Né? Uma alternativa seria aumentar o link institucional. Né? Vamos passar de 15,4 MB para 154 MB. Com isso, você diminui o uso do enlace para 9,9%, aí ficou tranquilo. Né? Aí não tem mais problema, você baixa aqui o atraso dos minutos para milissegundos e está tudo certo. Resolveu o problema definitivamente. Aumentar a largura de banda sempre resolve, né? É uma solução que sempre funciona. Só que é uma solução cara, né? É uma solução bastante custosa você aumentar a largura de banda que você tem com um determinado provedor. Vai ter um custo alto que nem sempre a instituição, a empresa pode pagar por isso. E é aí que entra então a alternativa do cache, tá? Então o custo da velocidade do enlace de acesso aumenta e não é nada barato. Então, uma outra alternativa é instalar o cache local. Então, aqui temos a hipótese de que a média do tamanho do objeto continua sendo 100K, a taxa média de requisição continua sendo 150, continua a taxa média de 15 para o navegador, RTT 2 segundos, taxa de enlace de 15,4. Então, mantemos aquele enlace mais lento. Porém, colocamos um cache local. Então, a utilização da LAN ainda é 0,15. E o web cache é barato, né? Colocar um servidor ali para fazer a função de cache não é algo tão caro, perto do que se pagaria de um link maior.
Então, o que a gente precisa agora é computar, né, a utilização do enlace de acesso e o atraso total. Como que nós podemos fazer isso, né? Vamos fazer o cálculo aqui. Suponha que a taxa de hits no cache é 0,4. Isso quer dizer o quê? 40% das requisições são satisfeitas no cache. E 60% das requisições são satisfeitas na origem. Então, o cache atende 40%. 40% do que chega aqui está em cache, ele vai atender, não precisa sair para a rede local. O resto que não está, o cache vai ter que acessar a rede do mesmo jeito que era feito antes, tá? Então, o que vai acontecer? No caso das requisições que usam enlace de acesso, né, 60%, é 0,6 vezes os 15 vai ocupar então 9 megabits. Pô, já diminuiu bastante, né? 9 de 15,4 é 0,58, é 58%. É uma utilização muito mais razoável do que 99%. Então, vai ficar bom para acessar essa rede. E com relação ao atraso? Aí o atraso você tem 0,6, né, 60% das requisições vai ter o atraso do servidor de origem. E 0,4 vai ser o atraso só do cache, né, porque vai satisfazer localmente. Então é 0,6 vezes 2,01, né, que é o atraso da rede, mais o 0,4 vezes milissegundos. Então diminuiu até o atraso, né, a latência para acessar esses servidores vai ficar melhor para esses usuários. Tá? Vai ficar em 1,2 segundo na média. Então, assim, o uso aqui você vai ter um atraso total bem menor, mesmo vai ser menor até mesmo do que o uso do enlace de 154 MB. Então, um cache bem configurado, tá? Isso é importante. Eu já vi muitos provedores que colocam o cache de qualquer jeito lá, e aí o usuário começa a ver um monte de mensagem de erro por causa do cache. Então, isso é problema, né? Mas um cache bem configurado, ele ajuda bastante. Ele diminui a latência aqui para o usuário e diminui o uso do enlace. Tá? E, assim, também precisa ser bem configurado no sentido de que ele não deve assumir que o conteúdo nunca muda, né? Ele precisa também respeitar os tempos que os próprios servidores muitas vezes determinam de validade do objeto, porque senão ele fica oferecendo um objeto desatualizado e aí isso também deixa o usuário nervoso, né? O usuário não gosta de ver informação desatualizada. Aperta o F5 lá e mesmo assim não vem a informação nova, porque o cache não está fazendo acesso. Então isso não é legal. Então, o cache bem configurado, ele ajuda bastante o provedor de acesso. Nesse caso, eu falei muito de cache institucional, do cache que está aqui na rede institucional. Mas é importante dizer que hoje a gente tem os CDNs, que também são uma forma de cache. Então, hoje, os próprios provedores de conteúdo é que estão também criando os seus caches e colocando esses caches perto dos usuários, né? Então, como eu falei, empresas grandes como Google, como Facebook, têm lá sua própria rede de distribuição de conteúdo e eles vão e colocam um servidor lá perto da gente, colocam um servidor ali no PTT de São Paulo, por exemplo, para eu não precisar ter que ir acessar lá um data center na Califórnia. Então, vou ter também essa vantagem da latência menor e vai ocupar menos largura de banda também na rede deles, né? Ou na rede que eles estão usando. Então, hoje, o CDN também é uma forma de cache, é algo similar, só muda, né, que o servidor deixa de estar aqui e passa a estar do lado lá na rede do provedor de conteúdo. Os próprios navegadores também fazem uma forma de cache. Quando você acessa um determinado objeto, o navegador grava uma cópia desse objeto no cache local, no HD da sua máquina. Porque se você entrar naquele site novamente, ele pode não precisar baixar aquele objeto de novo. Ele pode usar a versão que ele tem em cache. Mas como que ele faz para saber se aquela versão que ele tem está atualizada ou não? Para isso existe um recurso chamado get condicional. Tá? Então o objetivo é não enviar objeto se o cache tem uma versão atualizada. E aí você não tem esse atraso de transmissão do objeto. Você economiza largura de banda e também economiza tempo, né, latência. Você acaba usando menos o enlace e tendo uma menor latência. Então, o cache ele especifica, quando ele guarda ali a informação, né, ele guarda um objeto, ele guarda a data dessa cópia, né? E
E aí, quando ele vai fazer a requisição HTTP, daquele objeto novamente, ele pode colocar uma condição. Ele põe lá no cabeçalho que ele só quer aquele objeto se ele foi modificado desde a data tal, tá? E é a data do objeto que ele guardou, a data que ele guardou o objeto, né? E o servidor, então, ele vai responder, né? Ele vai responder. Se o objeto foi modificado, ele vai responder normalmente. Vai dar uma resposta número 200 e vai entregar lá o objeto como, né, o objeto como se fosse uma requisição normal, sem a condicional. Ele vai entregar normalmente. Agora, se o objeto não mudou, se o objeto que está em cache do navegador está atualizado, o servidor não precisa mandar uma nova cópia do objeto. Em vez disso, ele responde com o código 304. 304 é um código, né, não é o 200, é o 304. Ele serve para dizer que o objeto em questão não foi modificado. Então ele não anexa o objeto, ele manda só o cabeçalho. Tá? Ele manda o cabeçalho da resposta sem o objeto. E o navegador, olhando isso, 304, ele vai saber, eu vou usar então minha cópia de cache. A cópia que eu tenho em cache está atualizada, eu não preciso, não tem necessidade de eu enviar, de eu pedir novamente esse objeto. Tá? Então aqui temos um exemplo. Ele vai fazer um get condicional, né? Vai colocar essa condição. Eu quero esse objeto só se ele foi modificado desde tal data. O servidor fala, o objeto não foi modificado. Então ele responde com um 304 não modificado. Tá? Economiza bastante largura de banda, porque se for um objeto grande, né? Ele não precisa mandar, vai mandar só o cabeçalho. Então, mesmo que ainda tenha um RTT aqui, né, para você ter aí de volta dessa requisição, mas você está economizando todo o tempo de transmissão de objeto e a largura de banda dessa transmissão de objeto. Se aconteceu de o objeto ter sido modificado, aí, né, vai funcionar normalmente, vai ser um 200. É como se não tivesse sido feita essa requisição, né? Vai ser como se fosse uma requisição normal, ele vai responder e vai incluir o objeto. Então, não existe nenhuma desvantagem aí em usar o GET condicional. Os navegadores vão fazer cache, vão usar GET condicional sempre que possível, porque é bastante vantajoso, né, usar o GET condicional. Então, até agora, tudo que nós vimos é referente ao HTTP na sua versão 1.0 e na versão 1.1, que são bem antigos já, né? Já tem 30 anos aí essas primeiras versões do HTTP. E ainda são as mais usadas, mas existe uma nova versão do HTTP, que é a versão 2, que ela foi publicada em 2015, relativamente nova, aí tem 5 anos. Ela é derivada do SPID, que é um protocolo desenvolvido por engenheiros do Google, e já é suportado HTTP2 pela maioria dos principais navegadores e sites, tá? Segundo estatísticas do W3Techs, ele é suportado por 49,3% de todos os websites. Então, aproximadamente metade dos sites já suportam HTTP2. Se o seu navegador, né, suportar e pedir nesse formato, ele vai responder nesse formato. Se ele pedir no formato antigo, a maioria também, né, vai responder ainda no formato antigo. Ninguém faz um site só HTTP2 hoje em dia, né? Ele vai querer fazer para atender todo mundo, atender inclusive navegadores mais antigos, então ele também responde na versão 1.0 e 1.1. Mas a versão 2 está aí e traz algumas vantagens, né? Então, quando o seu navegador pode pedir a versão 2 e o servidor suporta, né? Quando tanto o navegador quanto o servidor suporta a versão 2, você tem algumas vantagens. Uma delas é compressão automática, incluindo os cabeçalhos, né? O cabeçalho no HTTP1 ele é sempre texto, sempre ASCII, ASCII 2 e objeto só que pode ser comprimido. Aqui não, no HTTP2 você pode comprimir inclusive os cabeçalhos, usando gzip ou HPEG. A criptografia, por protocolo, ela não é obrigatória, mas a maioria dos navegadores implementou a criptografia como obrigatória quando você usa HTTP2. Então, meio que virou padrão isso, tá? Então, o HTTP2 ele já é sempre criptografado, sempre está usando a camada de TLS por baixo. Então, por isso que a gente não vê, né? Quando você abre lá nos Wiresharks, nos capturadores de pacotes, você não vai ver esses campos, porque eles estão comprimidos e estão criptografados, né? Ele trabalha com paralelização de requisições com multiplexação,
Tá? Então, as requisições e retorno de dados são feitas de forma paralela automaticamente com uma única conexão, Então, você não precisa mais ter múltiplas conexões, você pode, numa mesma conexão, já estar enviando vários objetos ao mesmo tempo. Ele faz esse tipo, ele cuida de multiplexar, né, de juntar objetos e separar depois no destino. E ele tem o recurso do servidor funcionar como push, do servidor poder empurrar dados, né? Então não é só requisição e resposta como no HTTP1. No HTTP1 o servidor só envia aquilo que você pede. Você tem que pedir explicitamente cada objeto que você quer. Então você abre lá a HTML base, tem 10 objetos, você vai ter que fazer a requisição de cada um dos 10. No HTTP2, não, o servidor ele pode ser mais proativo. Ele enviou, você pediu uma determinada página, ele sabe que aquela página tem vários arquivos embutidos ali nela, né, que ele vai ter que chamar, que é imagem, JavaScript, CSS. Esse tipo de coisa ele já pode enviar sem o cliente pedir. Tá? Ele vai ser proativo, o cliente pediu essa página tem algumas imagens, tem um CSS, um JavaScript que ele vai precisar disso para renderizar a página corretamente, então o servidor já envia isso. Então é uma versão aí, né, mais nova e a tendência é que ela vai sendo cada vez mais usada, né? Essa estatística aqui estava em 40% um ano atrás, né? Já aumentou bastante. Então a tendência é que nos próximos anos a maioria dos sites já vão suportar o HTTP2. E o próprio HTTP2 já não é mais a última novidade, tá? Já está sendo produzido o HTTP3, tá? Ele está em desenvolvimento. Atualmente ele é considerado um draft, um rascunho, tá? Mas ele já está em teste há alguns anos aí. Ele usa Quick em vez de TCP. Como que é isso, né? Parece algo, né? Não usa o TCP. Realmente, ele não usa o TCP. Ele usa o UDP e em cima do UDP ele usa o Quick. Tá? Então é uma guinada meio radical aqui, né? Porque o HTTP ele sempre usou o TCP pela confiabilidade e tudo mais. O Google já vinha testando esse protocolo Quick há algum tempo, né? Depois ele foi convertido aqui para ser o HTTP3, né? E está agora em draft, mas o Quick já vem sendo usado há um tempo. Desde 2015 o Google já testa o Quick. E a vantagem do Quick, né, é que ele acaba fugindo de algumas limitações do TCP. Então, o Quick é um protocolo de transporte, só que ele roda no espaço de usuário. Tá? Então, como eu falei, quando você tem algo que a camada de transporte não faz, você pode implementar na camada de aplicação. Então, se você não quer usar os controles do TCP, você pode implementar os seus próprios controles na camada de aplicação. E é o que o Quick faz. Então, o Quick roda em cima do UDP e acrescenta o que ele precisa em cima do UDP. E assim ele não faz o uso do TCP. Então, o Quick foi desenvolvido inicialmente pelo Google, funciona sobre o UDP, e tem o controle de congestionamento. Ele não usa o controle de congestionamento do TCP, mas ele implementa o seu próprio controle de congestionamento no espaço de usuário. Tá? Então, o Quick, apesar de ele ser um protocolo voltado para transporte, ele roda no espaço de usuário. E para que foi feito isso, né? Por que todo esse trabalho de fazer um novo protocolo de transporte para rodar o HTTP em cima? Por que não usar o TCP como sempre foi? Porque quando você usa HTTP2 com o TCP, você tem um probleminha que chama problema do bloqueio de cabeça de fila. O que isso quer dizer? Você está multiplexando vários objetos numa conexão TCP, né? E está enviando esses vários objetos do servidor para o cliente. Pode acontecer de um pacote ser perdido ou ser corrompido, precisar ser retransmitido. Então, quando um pacote é perdido ou chega fora de ordem, o que o TCP faz? Ele fica esperando chegar aquele pacote que está faltando. Então, de repente, como eu falei, os pacotes são numerados, né? Então, ele recebeu lá o pacote 1, ou 2, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Ah, mas está faltando o pacote número 4. Enquanto não chegar o 4, ele não entrega o 5, 6, ou 7, 8, ou 9, ou 10. Ele precisa esperar chegar o 4, que está atrasado, que foi perdido, que vai ser enviado de novo, para colocar em ordem e entregar em ordem para a camada de aplicação.
Ele é feito para ser assim, o TCP, não tem como fugir disso. Só que aí no HTTP2, quando você multiplexa vários arquivos, de repente você está lá, né, uma imagem que nem tem tanta importância na página está atrasada. E por causa dela, todos os objetos que foram transmitidos ali depois dela, que tem pedaços que foram transmitidos depois dela na multiplexação, eles também vão ficar atrasados. E vai atrasar a renderização da página, vai atrasar o carregamento de uma série de coisas por causa de um pacote que está atrasado, que às vezes ele só corresponde a um objeto ali de muitos. Então, esse é o bloqueio do cabeça de fila, tá? Quem está na frente na fila, se tiver um atraso, atrasa a fila inteira. E não dá para fugir disso com o TCP. É por isso que construíram o Quick. Que o Quick daí ele lida melhor com isso. Ele já é feito para lidar com isso. Então, se atrasar um pacote, os outros pacotes vão ser entregues normalmente, porque o UDP não liga para a ordem de pacote, não tem numeração, não tem conexão. Né? Do ponto de vista do UDP, não tem conexão. Então, tudo que chega ele vai entregando para a camada de aplicação. E a camada de aplicação, aonde está o Quick, é que vai lidar com isso. Né? Vai conseguir, se tiver um atraso, só atrasa aquele objeto que está atrasado mesmo, né? Não atrasa o restante. Então resolve o problema do bloqueio de cabeça de fila. E além disso, não tem a sobrecarga do handshake do TCP. Então, aquele negócio de, na primeira requisição, você ter que esperar necessariamente 2 RTT mais o tempo do objeto, quando você usa o Quick, você elimina isso. Você só tem um RTT e o tempo do objeto, porque você não precisa abrir a conexão. Na primeira requisição, você já envia a requisição, né? A requisição do objeto que você quer. Não precisa abrir conexão antes. Então, isso acaba também reduzindo a latência. Então, como eu falei, Quick vem sendo testado pelo Google já há um tempo. Alguns navegadores já têm o HTTP3 implementado, mas isso não é habilitado por padrão ainda. Inclusive, a versão que tem isso habilitado, muitas vezes são as versões canário, versão de teste ainda, porque é algo bem... não vou dizer que é bem novo, o Quick já é antigo, mas o HTTP3 em si é algo novo, ainda é um draft, tá? Ainda não tem a RFC definitiva dele com a especificação dele. Isso deve sair aí nos próximos meses aí, no ano que vem aí provavelmente, mas por enquanto ele ainda é um draft. Mas achei importante acrescentar esse slide aqui para falar para vocês aí do que é a última novidade em termos de HTTP.